Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor do canal Matemática Simples e Prática. Pensando em você, aluno, que gosta de estudar, que quer aprender mais, que está fazendo o PET, Plano de Estudo Tutorado, que está acontecendo aqui em Minas Gerais, eu vou disponibilizar para você a resolução de todas as questões para você que é do terceiro ano. Dando continuidade às atividades do PET aí, iniciando a correção das atividades da terceira semana dentro do tema distância entre ponto e reta, eu trago para você a correção das atividades 1 e 2, semana 3, terceiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. Um abraço aí a vocês, meus alunos do terceiro ano A, turma querida, turma bacana. Como eu não estou podendo ir para a sala e trabalhar com vocês, eu faço questão de dar o meu melhor aqui nessa videoaula, não só para vocês, mas para todos os alunos que tenham interesse em aprender. A atividade número 1 diz o seguinte: determine a distância entre o ponto e a reta em cada caso. Nós vamos pegar aqui primeiro esse caso. Olha, esse conteúdo exige uma atenção especial. É um conteúdo um pouco complexo, mas eu vou fazer o máximo aqui para que você entenda de forma ilustrada, bem detalhada, e eu estou a serviço dos bons alunos, daqueles que realmente querem aprender, não só copiar para entregar aí as atividades, que querem de fato entender, porque depois você vai precisar disso aqui nos vestibulares, no Enem, não é mesmo? Então vamos lá. Olha, e uma habilidade hiper importante na resolução desse tipo de questão é identificar que esse primeiro número se refere ao x do ponto e esse segundo se refere ao y do ponto. E para trabalharmos com função do primeiro grau, que é esse caso aqui, uma habilidade hiper importante é saber que, para que se tenha uma reta lá no gráfico, tem que haver uma função que é dada por ax mais by mais c. O que significa isso? A quantidade x mais uma certa quantidade y mais um número independente. Essa função tem que vir nesse formato? Não, muitas vezes ela vem y igual 3x mais 6, ou assim, você pode isolar esse y aqui. Nesse caso, não veio isolado. Então, beleza, a gente vai trabalhar nesse formato. Qual é a fórmula que me permite esse cálculo? Isso aqui é o seguinte: a chave para abrir a porta é a fórmula. Na verdade, você não tem que decorar essa fórmula, mas de tanto usar, a gente acaba memorizando. A fórmula para se determinar a distância entre um ponto e uma reta é essa aqui. Distância do ponto à reta é dado por módulo de ax do ponto mais by do ponto mais c, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Veja o seguinte, nós temos aqui módulo e temos aqui raiz quadrada. Tudo remete ao módulo. Por que módulo? Módulo é medida, porém essa medida só pode ser positiva. Tipo assim, você mede a sua casa e ela vai dar 10 metros de comprimento. Jamais você vai medir uma casa e ela vai dar menos 10 metros. Por isso que o módulo vem para nos dizer o seguinte: olha, tudo que sair daqui é medida, então é módulo. Precisa ser positivo, beleza? Agora é só jogar os ingredientes aqui dentro e fazer o bolo. Mas primeiro nós vamos separar esses ingredientes. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, quem que é o x do ponto, quem que é y do ponto. Tem que ficar claro uma coisa, para que não haja confusão, que o A, até coloquei de verde aqui para você de esperança. O A é sempre o que acompanha o x. Quem acompanha o x? O menos 3, então o A é menos 3. O B é sempre o que acompanha o y. Quem acompanha o y? O 1. Não tem nenhum número aqui, então o B é 1, por quê? 1y. E o C é sempre esse número independente aqui, que não depende nem do x nem do y, que está pronto e acabado. Certinho? Isso é essencial. A é aquele número que acompanha o x sempre. Veja que aqui está até fora de ordem. No caso aqui, o A que acompanha o x veio primeiro, aqui veio segundo, mas você tem que estar atento a isso. Então, o A é quem acompanha o x, menos 3. O B é quem acompanha o y, 1. E o C é um número independente, certinho? Agora é só encaixar esses valores lá. Quando diz ax do ponto, você pega esse A, que é menos 3, e pega o x do ponto, que é menos 1. Olha, o primeiro é x, o segundo é y. Então, o A, que é menos 3, o x do ponto, que é menos 1. Mais by do ponto, b é 1, y do ponto é quem? É o 3. x, y. Então, 1 vezes 3.
mais c, que é o termo independente, 6. Isso sobre raiz quadrada de a ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, 1 ao quadrado. Resolvendo isso aí, nós vamos ter menos 3 vezes menos 1, mais 3, não é mesmo? 1 vezes 3, 3, mais esse 6 aqui. Isso sobre raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, o mesmo. 3 mais 3, 6 mais 6, 12, dentro do módulo. Raiz de 9, mais 1, raiz de 10. E agora a gente volta lá no 8º ano do ensino fundamental e precisa racionalizar esse denominador. O que significa isso? Racionalizar. Tornar racional, fazer com que tenha raiz quadrada. E um dos meios interessantes para se fazer isso é multiplicar numerador e denominador pela mesma raiz. Por que isso? Veja, 12 vezes raiz de 10, 12 raiz de 10. Aqui pode deixar positivo porque saiu do módulo. E agora que vem o pulo do gato. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é quanto? Que é 10, que é racional, que tem raiz. Por isso que a gente fala racionalizar, transformar um número irracional, que não tem raiz, em um número racional que tem raiz. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é 10, beleza? Simplificando isso aqui por 2, vai dar 6 raiz de 10 sobre 5, certinho? Mas nas minhas videoaulas eu gosto de ir além. O que foi pedido já está pronto. Porém, eu quero mostrar para você na ilustração gráfica como que isso funciona. Olha, o gráfico, como você sabe, tem o eixo X, que é o horizontal, o Y, que é o vertical, e nós vamos localizar esse ponto lá. Quais são as coordenadas? Menos 1 e sobe até a altura 3 do eixo Y. Como eu disse, o primeiro é o X, olha, está no eixo X o menos 1. O segundo é o Y, olha, está no eixo Y o 3. Esse é o meu pontinho P, P de ponto. Vou passar a retinha aqui, e aqui que é o maior problema. Como que eu vou passar essa reta aqui? Olha, tem um macete que ajuda demais. Você vem e iguala o y a 0 ou x a 0, tanto faz, e vai na equação e resolve dessa forma. Y igual a 0, então eu pego aqui 0 no lugar do y, menos 3x mais 6 igual a 0. 0 não vale nada, menos 3x igual a menos 6, uma vez que ele troca de lado. X é igual a menos 6 sobre menos 3, que dá 2. Alguns alunos vão questionar, professor, mas você poderia ter multiplicado aqui por menos 1. Poderia. E ficaria do mesmo tamanho o resultado, beleza? Uma vez que aqui menos por menos dá mais. Então, o meu pontinho vai estar em cima do 2 do eixo X, aqui, e na altura 0 do eixo Y, beleza? Mas com um ponto só, não posso passar uma reta de forma correta. Reta de forma correta. Então, eu vou procurar um novo ponto, igualando agora o x a 0. Eu venho aqui dentro da minha equação e substituo o x por 0. Então, y menos 3 vezes 0, mais 6 igual a 0. Aqui, 3 vezes 0 desaparece. Sobra y igual a menos 6, uma vez que esse 6 troca de lado. Eu vou lá no eixo y, coloco o pontinho na altura 6. E agora é só passar essa retinha bacana pelos dois pontos, a reta R, que representa essa equação, tá vendo? E a distância entre esse ponto e essa reta tem que ser sempre ortogonal à reta. Ou seja, formar um ângulo de 90 graus aqui. Por que isso? Por que isso, você sabe? Porque se eu passar ele inclinado aqui, não é a menor distância. E eu estou procurando a menor distância. Se eu inclinar para cá, ela fica maior. Se eu inclinar para cá, ela fica maior. Então tem que ser ortogonal. E ficou um gráfico bacaninha, não ficou? Então vamos para a resolução da próxima, da letra B. O ponto aqui, x vale 3 e y vale menos 2. Né? O a na nossa equação, como eu disse, o a é o coeficiente do x, ou seja, o 2 aqui. O b é o coeficiente do y, o 1. E o c é o número independente. Jogando aqui na fórmula, na receita, para a gente fazer o bolo, ax vai ser 2 vezes o x do ponto, ou seja, 2 vezes 3. Mais by vai ser b vezes o y do ponto, que é menos 2. Mais c, mais 6. Sobre raiz quadrada de a ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 6, não é mesmo? 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2, mais 6, sobre raiz de 4 mais 1. 6 mais 6, 12, tira 2, 10, módulo de 10. 4 mais 1, 5 dentro da raiz. E aqui vem o que eu te disse.
Precisa racionalizar o denominador, fazer com que isso vire um número racional, que tenha raiz. Então multiplicamos numerador e denominador por raiz de 5. Logo, nós vamos ter 10 raiz de 5 sobre raiz de 25. Por que raiz de 5 vezes a raiz de 5? Raiz de 25, que são 5. Divididos 10 por 5, nós encontramos 2 raízes de 5. Vou jogar também para você no gráfico. Veja. E agora eu já vou começar aqui colocando a reta. Vou igualar a 0 o x. Eu venho aqui dentro, troco ele por 0. Então 2 vezes 0 mais y mais 6 igual a 0. 2 vezes 0 é nada. Some y igual a menos 6. Então vou lá no eixo y, coloco um pontinho no menos 6. Mas com um ponto só eu não posso passar a reta. Esses são os pontos da reta. Depois eu coloco o outro ponto P lá. Agora eu já igualei o x a 0, vou igualar o y a 0. E vou lá na minha equação e coloco 2x mais 0, porque o y agora vale 0, mais 6 é igual a 0. 2x igual a menos 6, uma vez que 0 não vale nada, o 6 troca de lado. Se 2x vale menos 6, um x sozinho vale menos 3. Agora, eu vou lá no eixo x, no rumo do menos 3 e coloco o meu pontinho. E por aqui eu passo a minha reta bacaninha. Onde está o meu ponto? Olha aqui o meu ponto, sai do 3 e desce até a altura menos 2 do eixo y. Porque, como eu disse no início da aula, o primeiro é o x e o segundo é o y. E na esquina aí a gente põe o pontinho P. E a distância entre esse ponto e essa reta está destacada aí em vermelho de forma ortogonal à reta. Beleza? Mais um gráfico bonitinho. Agora a correção da letra C, onde o A vale 3, o B vale menos 4 e o C vale menos 5. Distância dessa reta até esse ponto vai ser o quê? A x do ponto, ou seja, 3 menos 2, que é o x do ponto, mais by do ponto, ou seja, menos 4 vezes 4, mais c, que é menos 5, né? Sobre raiz quadrada de a ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 4 vezes 4, menos 16, menos 5. E aqui no denominador, 9 mais 16, não é mesmo? 6 e 16, 22, com 5, 27 negativo, sobre raiz de 25, até que enfim uma raiz exata. Um número racional que não vai precisar racionalizar o denominador. 27 negativo, sai do módulo, fica positivo. É o exemplo que eu te dei da casa. Ninguém mede uma casa e diz que mediu menos 27 metros. Raiz quadrada de 25 é 5. Então agora é só jogar essa maravilha no gráfico. Onde essa reta vai passar? Vamos ver. Vamos chamar o x aqui de 0, substituir aqui por 0, 3 vezes 0, menos 4y, menos 5 igual a 0. 3 vezes 0 não vale nada, menos 4y igual a 5, que troca de lado, fica positivo. Ou seja, y é igual a 5 sobre menos 4. 5 sobre menos 4 é menos 5 sobre 4, ou seja, mais por menos dá menos. Se você quisesse multiplicar por menos 1 antes da continha, tranquilo. Menos 5 quartos está lá do lado de baixo do eixo y, na parte de baixo, né? E o outro ponto, eu já usei x igual a 0, agora eu uso y igual a 0. Tem outros jeitos de fazer? Tem, mas esse é o mais fácil que eu conheço. E olha que tem bem tempo que eu rodo nessa estrada, 30 anos dentro da matemática, meus amigos, meus amores, meus alunos. Olha, y vale 0, então eu venho aqui, 3x menos 4 vezes 0, menos 5 igual a 0. 3x igual a 5 positivo, porque ele era negativo, troca de lado. 4 vezes 0 sumiu, porque 0 faz sumir qualquer coisa, né? A magia do zero. E x é igual a 5 terços, que está aqui no eixo x, 5 terços, por onde eu vou passar a minha retinha R. Mas onde está o ponto P? Está na direção do menos 2 do eixo x, que é lado esquerdo, e na altura 5 do eixo y. Belezinha aí o ponto P. Então a distância do ponto P até a reta R é esse segmento de reta destacado aí de vermelho, certo? E agora vamos aprofundar um pouco mais. Olha, atividade número 2 propõe o seguinte: as retas R, x menos 2y mais 3 igual a 0, e S, 3x menos 6y mais 1 igual a 0, são paralelas entre si. Determine a distância entre elas. Então aqui o que fazer? Chegou na encruzilhada, não é? Mas nós estamos trabalhando com a distância entre um ponto e uma reta. Então eu vou ter que escolher uma dessas funções aqui e determinar um ponto dela.
Eu vou escolher essa primeira aqui. Ó. Para eu determinar um ponto, como eu já disse anteriormente, é conveniente que eu pegue o zero, porque é o zero que me ajuda a tornar as contas menores. Então, se eu igualar o y aqui dentro a zero, eu vou ter o quê? X menos 2 vezes zero mais 3 igual a zero. 2 vezes zero não é nada, x igual a menos 3, que ele passa para o outro lado negativo. Então, o meu ponto vai ser menos 3 para o x e 0 para o y. Veja que eu tinha usado o y como zero, achei o x como menos 3. Determinei um ponto, aí é só ir lá e fazer o bolo na nossa receitinha conhecida. Eu vou pegar essa outra reta e vou tirar dela o a, o b e o c. Sempre lembrando que é ax mais by mais c. O a dessa função é 3, o b menos 6 e o c é 1. Jogando aí na fórmula, substituindo esses valores, a x do ponto, ou seja, 3 vezes menos 3, que é o x do ponto. By do ponto, menos 6 e 0, que é o y do ponto, mais c, né, que vale 1, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, a ao quadrado, 3 ao quadrado. B ao quadrado menos 6 ao quadrado. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 6 vezes 0, nada, some, desaparece. A magia do zero desaparecendo com as coisas. Mais 1. Sobre 9 mais 36, não é mesmo? Menos 9 mais 1, menos 8, dentro do módulo. Sobre raiz de 34. Aqui nós precisamos racionalizar o denominador, torná-lo racional, porque raiz de 45 é irracional. Por isso que a gente diz racionalizar. Então, o caminho é multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 45. Módulo, como eu disse, sai sempre positivo. E aqui, raiz de 45 vezes raiz de 45 é raiz de 45 ao quadrado dentro da raiz, que sai sem ser ao quadrado. Toda vez que a gente tiver duas raízes de mesmo tamanho, multiplicando elas, a raiz será esse número, né? Então, aqui não dá para simplificar, vamos ao gráfico. O gráfico nosso aqui, a gente vai caçar onde essa retinha verde passa. E primeiro eu vou localizar esse ponto P aqui no gráfico. Ele é menos 3 para o eixo X e 0 para o eixo Y, está aqui. Agora eu vou ter que localizar mais um ponto aqui. Por quê? Porque são retas paralelas. Para eu mostrar para você que vão passar duas retas paralelas aqui. Só tem um ponto, eu preciso de, no mínimo, outro ponto para determinar a direção dessa reta. Eu já tenho aqui esse ponto, onde o y foi igual a zero. Aí eu vou usar agora o x igual a zero. Olha, o x é o primeiro que vem aí no parzinho. X igual a zero, eu vou lá dentro, troco o x por zero, deixo o restinho igual tá lá, ó. Só troquei o x por zero, beleza? Zero não vale nada, eu desprezo. Menos 2y igual a menos 3, que troca de lado. Y igual a menos 3 sobre 2, que é 1,5 positivo. Ou 3 sobre 2 positivo, tanto faz. Então aqui agora eu vou localizar meu ponto no zero do eixo x e vai subir até a altura 1,5. Esse é o ponto Q. Como eu já tenho dois pontos, o P e o Q, eu posso passar minha retinha bonitinha aí, retinha R azul. Agora, eu preciso da outra reta verde para mostrar que elas são paralelas. Como que eu faço? Eu vou determinar dois pontos. Primeiro eu vou determinar o ponto R, porque aqui eu já tenho P, Q, e como eu fiz nas demais, eu troco o Y por zero dentro dessa retinha aqui, vai ficar 3x menos 6 vezes zero, porque o Y agora vale zero. 6 vezes zero, o zero consome, fica 3x igual a menos 1, que troca de lado. Ou seja, x igual a menos 1 terço. O primeiro aqui é menos 1 terço, o segundo é o Y, que vale zero. Vou lá e coloco o ponto R. Onde ele está? No menos 1 terço do eixo X e no zero do eixo Y. Aqui está o R. Agora eu vou procurar um outro ponto aqui, pode chamar de S, de T, de qualquer coisa. Agora, eu vou usar o zero como valor de X. Então, vou lá dentro, 3 vezes 0, menos 6y mais 1 igual a zero. 3 vezes 0 sumiu com 3. Menos 6y igual a menos 1, que troca de lado. Y igual a menos 1 sobre menos 6. Menos por menos dá mais 1 sexto. 1 sexto no eixo Y e 0 no eixo X. Então, eu vou sair do zero e subir até 1 sexto, que é pequenininho, está por aqui assim. Agora, eu vou passar minha retinha linda, maravilhosa aí, tá vendo? E a distância entre essas duas retas, eu tomei aqui nesse ponto P. Esse segmento de reta em vermelho é a distância entre elas. Você poderia pegar em qualquer lugar, porém, os dois lugares mais simples que eu conheço é passando por aqui ou por aqui. Aqui, meu amigo, minha amiga, iria te dar uma dificuldade enorme.
E nós estamos aqui para facilitar e não para dificultar, não é mesmo? E veja, essa distância aqui ficou meio estranha, 8 raiz de 45 sobre 45, mas se você for na calculadora, dá para simplificar. 45 tem raiz quadrada estranha aqui, né? Multiplicado por 8 e dividido por 45, daria 1,19. Então, essa distância aqui é aproximadamente 1,19. Veja que agora faz sentido. Daqui aqui é 1,5, daqui aqui é 1,19. Beleza? E como eu tenho feito nas videoaulas anteriores, das outras turmas também, a gente está vivendo um tempo aí de isolamento e recordando os bons momentos, as festas. Eu tenho uma turma muito bacana que tem alguns que são alunos meus na escola e aos finais de semana na banda, e a gente sai e apresenta aí nas festas, e eu vou deixar rolando para você. Se você curtir, assiste até o final. Se não, também pode parar o vídeo e aguardar pela próxima videoaula, como eu estou aguardando por você. Eu faço todas essas videoaulas com muito gosto, e esses comentários seus aí me deixam muito feliz. E se você quiser comentar a videoaula, ótimo! Tiver alguma sugestão, se você gostou, se você não gostou, isso é um termômetro para a gente continuar com a animação que eu estou agora nesse momento. E que comece o matriarcado.